Graças e paz, irmãos. Eu estava meditando ali no momento de oração, de leitura, e eu decidi fazer esse vídeo aqui para compartilhar o que está no meu coração com você, né? E eu estava analisando a respeito de uma coisa que todo cristão sincero, né, uma pessoa que aceita Jesus, que crê realmente na promessa do Senhor, ele faz para Deus, né? Ele faz uma pergunta para Deus e na verdade é uma oração que ele faz para Deus, sempre faz uma oração. Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Senhor, fala comigo. Senhor, me dê direções, quero ouvir a sua vontade, né? E essa é uma oração sincera e genuína de coração que quer fazer a vontade de Deus. Mas eu posso dizer para vocês o seguinte, essa é uma das orações mais perigosas que a gente faz, sabia? Todas as vezes que pedimos direção para Deus, que Deus fale conosco, Ele vai falar. Só que ouvir a voz de Deus implica em muitas coisas. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós não conseguimos ser o mesmo. Nós mudamos, Deus na verdade começa a mudar os cursos da nossa vida. Quando ouvimos a voz de Deus, começamos a entender o coração dele, começamos a perceber que aquilo que nós tínhamos como primazia em nossa vida já não é mais primazia. Aquilo que nós achávamos tão importante na nossa vida já não é tão importante, porque agora nós começamos a ouvir o que está no coração dele. Nós começamos a ouvir o que o Senhor tem de fato para que nós possamos executar através dele, da vida que está em nós, do rio que está em nós. Então, todas as vezes que Deus fala com o homem, isso vai mudar destinos, vai mudar sonhos, vai mudar todos os paradigmas. Foi assim com Samuel quando era criança. A palavra de Deus fala que Samuel ainda criança, Deus fala com ele num tempo que havia silêncio, não havia mais profecia, havia até sacerdote, mas não havia profecia. E a palavra de Deus diz que Deus fala com o próprio Samuel ali, uma criança que estava na casa de Deus servindo juntamente com o profeta Eli. Só que a partir daí, Samuel não era simplesmente um servo. Samuel era um profeta, alguém que falava da parte de Deus. Isso fala que quando nós ouvimos de Deus, meu irmão, nós vamos dar destino. Nós vamos tocar vidas, nós vamos falar da parte de Deus. Isso também é uma responsabilidade muito forte. E nós vemos outros homens que ouviram a voz de Deus. Foi assim com Moisés, quando ele ouve a voz de Deus através numa sarça, isso muda o seu destino. José, quando ouve a voz de Deus através de um sonho, né, isso também muda o seu destino, né? E se você for pegar na Bíblia todos aqueles homens que ouviram a voz de Deus e decidiram obedecer à voz de Deus, mudaram seus destinos. Mas o interessante é que não só mudou o seu destino, mudou o destino de uma geração, de pessoas que estavam em sua volta, de circunstâncias que estavam à sua volta. E aí nós vemos também que uma das coisas que mais Jesus amava era ouvir a voz de Deus. Jesus falava o seguinte, que ele não fazia nada que o Pai não tivesse mandado. Então tudo que ele fazia é que Deus tinha mandado. Interessante que Jesus, quando morre, ressuscita, ele deixa o Espírito Santo de Deus para falar conosco todo o tempo. A palavra de Deus fala que Jesus Cristo fala que ele nos ensinaria todas as coisas. A palavra de Deus também diz que quando Paulo é ali arrebatado, ele cai do cavalo e aí ele fica cego. Durante aqueles dias que ele fica cego, ele começa a contemplar coisas imensuráveis da glória de Deus. Ele vê a glória de Deus, ele ouve a voz de Deus. Ali naquele momento, quando ele cai do cavalo, ele ouve a voz de Jesus falando assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele cai do cavalo. Quando ele cai do cavalo, ele tem momentos ali impressionantes na presença de Deus, porque ele ouviu Deus, sabe? Quando você ouve Deus, você tem convicções claras para onde você ir, o que você fazer. Só que isso vai mudar todos os seus planos naturais. Isso vai mudar tudo aquilo que você acha que é ideal para você. Aquilo que você achava que era comum para você, já não vai mais ser comum. Por quê? Porque agora você não está ouvindo uma atmosfera natural. Você está ouvindo agora algo extraordinário, que é a voz de Deus. Sabe? Nós precisamos, nesses dias, homens e mulheres que ouvem a voz de Deus, que têm o desejo de ouvir a Deus, ouvir o coração de Deus. Quer te falar, todas as vezes que você ouvir a Deus, ouvir o coração de Deus, isso vai imputar em você uma negação de si mesmo, para que você possa se doar às outras pessoas, para que você possa se doar àquilo que realmente tem importância para Deus, que são vidas, corações feridos, corações machucados. Eu quero que você entenda,
Quando você ouvir a voz de Deus, você nunca mais vai ser o mesmo. Agora, se você ouvir a voz de Deus, por favor, responda a voz do Senhor. Responda aquilo que o Senhor tem falado no seu coração, para que você possa cumprir o propósito de Deus durante essa geração. Ouvir a voz de Deus é algo tão perigoso, porque vai mudar o nosso destino, mas é algo tão maravilhoso que vai mudar a nossa eternidade, tá? Deus abençoe você, meu querido. Um abraço.